Olá, senhores, muito bem-vindos. Hoje começaremos o estudo da filiação, uma das matérias mais importantes porque vai tratar de presunção de paternidade, reconhecimento de filhos, planejamento familiar, as questões das chamadas verdades, né? Origem genética, origem biológica, a questão registral. Então, nós temos aí uma gama de elementos muito importantes para trabalhar quando o assunto é filiação. No entanto, o nosso Código Civil já começa com o capítulo da filiação nos artigos 1596 a 1606, cuidando apenas dos filhos nascidos na constância do casamento, enquanto aqueles filhos fora do matrimônio estão previstos no capítulo que trata do reconhecimento de filhos, dos filhos, nos artigos 1607 a 1617. Tudo isso por conta das chamadas presunções de paternidade e percebe-se, mais uma vez, a intenção do legislador de prestigiar o casamento ou o matrimônio como sendo o polo originário da irradiação da cultura familiar. Então, na verdade, você tenta manter uma estrutura familiar mantendo aquilo que a gente chamava antigamente, porque com o advento da Constituição ficou proibida qualquer designação discriminatória relativa à filiação. Mas antes, apenas para que vocês entendam esse histórico, nós tínhamos uma classificação, sim, de filiação, sempre levando em consideração que a primazia existente no Código Bevilacqua era de mantença do núcleo familiar, preservação do núcleo familiar. Hoje a gente já estudou, a criança está no foco, ou é o principal elemento, a principal atenção dada pelo Código Civil. Então ele passou a ocupar o espaço que antes era do núcleo familiar. Então aquelas presunções já não seriam cabíveis se você tomar por base essa nova ressignificação e reestruturação do próprio Código Civil e do direito de família ou das famílias como um todo, que coloca já a criança numa posição de primazia e de atenção, né? É essa a preocupação. Pois bem, a gente tem esse histórico da filiação voltando para a época em que, na verdade, o que se queria preservar é o núcleo do casamento. Tanto é, senhores, que era inadmissível, não era possível você ajuizar uma demanda contra um homem casado pedindo reconhecimento de filiação. Por quê? Porque ele era casado. Entre o direito do seu filho a uma suposta paternidade e o direito da estabilidade do casamento, prevalecia o direito da estabilidade do casamento. Como assim, professora? Você teve um filho fora do casamento com alguém com quem você teve um caso, né? Então, saiu, ficou com alguém, ou teve alguma relação com essa pessoa, ou veio o filho, só que você é casado. Pelo código anterior, era impossível a pessoa que tivesse tido seu filho entrar com uma ação contra você porque você era casado. Entre o direito dessa criança e o direito à preservação do casamento, valia sempre e prevalecia o direito à preservação do casamento. Hoje, houve uma mudança de cultura, né, senhores? A gente não entende que os filhos devam pagar por eventuais erros praticados pelos pais. Então, por óbvio, a criança não tem culpa da sua origem. Ela é filha de alguém. Ela não pode ter preterido os seus direitos. Não se pode atribuir vergonha, culpa sobre uma criança. Então, essa estrutura cultural ela foi mudando com o tempo. Para aqueles que vão me dizer, mas ainda tem muito dessa estrutura nos nossos dias. Claro que tem. O conservadorismo ele preserva-se e vocês vão achar autores, inclusive, que defendem a volta ou a manutenção daquela estrutura. Pois bem, a nossa Constituição ela pôs uma pá de cal no tema, falando, olha, não pode ter discriminação quanto à origem da filiação. Por quê, hein? Porque antigamente nós tínhamos uma classificação quanto à origem da filiação, que eu passarei aos senhores apenas como reporte histórico, não é para gravar e nem para falar para alguém, né? Então nós tínhamos os chamados filhos legítimos, os filhos ilegítimos e os filhos legitimados, que eram aqueles que se permitia entrar com uma ação
e eventualmente era reconhecido como filho de forma voluntária ou por ação judicial por aquele que era pai, mas desde que esse não fosse casado. Então esse era o legitimado, tá? Que também poderia ser legitimado pelo casamento, a posteriori. Então você teve filho. Se eu tive filho com alguém, esse filho era considerado um filho natural, né? Era uma paternidade complicada porque não tinha um casamento. A gente dizia que o casamento, a gente não, porque não me incluo nessa, o casamento legitimava a filiação. Então aquele era um filho legitimado pelo casamento, porque na verdade o nascimento dele foi anterior ao casamento. Mas vamos lá, os filhos legítimos, portanto, decorrem do fato de terem sido gerados dentro do casamento. Aí você tem os filhos ilegítimos, eram divididos em naturais ou espúrios. Os filhos naturais é aqueles que você teve fora do casamento, como exemplo que eu acabei de dar, né? Então, você teve com alguém fora do casamento, isso é uma filiação natural. Você pode ser solteiro hoje. A gente não mantém mais aquela equação. Antes existia uma equação, senhores, 3 elementos: casamento, sexo, procriação. Hoje você pode fazer a maior bagunça entre esses 3 elementos. Antes era essa sequência desejável: casamento, sexo, procriação. Hoje você pode ter casamento e procriação sem sexo, você pode ter sexo e procriação sem casamento, né? Então você pode trabalhar 2 fatores e excluir um. É perfeitamente possível. Então, isso mudou um pouco a maneira como se identificava. Pois bem, você tinha os filhos naturais de pessoas desimpedidas por casamento e que não tinham ali qualquer compromisso social. Por compromisso social eu chamo o fato de você ter a obrigação de, ou o compromisso social de casar-se com, né? Então não havia esse compromisso. Os filhos ilegítimos também poderiam ser espúrios. Filiação espúria se dividia também em duas. A filiação espúria, obviamente, diferente da filiação natural. Filiação natural, você teve, não teve nenhum problema. A filiação espúria, ela já denota uma imoralidade ou algo que ofende aos chamados bons costumes. Essa filiação espúria também era subdividida entre os filhos adulterinos e os filhos incestuosos, né? Então aí você tem a filiação é que era incestuosa. Ah, tá. Não eram as pessoas que praticaram incesto e que geraram um filho. Recaía o peso sobre o filho. Vejam como a concepção cultural era diferente. Então, os filhos espúrios, eles eram conceituados como incestuosos se provenientes aí de uma relação entre pai e filha, avô e neta, tia e sobrinho. Se você não permite, no caso de tia e sobrinho até pode, né? Mas porque é permitido o casamento, mas essas eram as filiações incestuosas, sobretudo de irmãos, né? O incesto ele chama muito a atenção dos chamados irmãos, né? Então essa é a filiação incestuosa em si e per si. E o adultério? Aí você está quebrando uma das bases que é exatamente seu dever de fidelidade, né? Então os filhos incestuosos e adulterinos, eles não poderiam ser reconhecidos. Por quê? Porque a indignidade estava no fato de ter ocorrido um incesto ou no fato do adultério. E o adultério ainda se subdividia. O adultério apatre, por parte do pai, e o adultério amatre, por parte da mãe. Antes se tinha a presunção de que boa parte dos adultérios, ou a maior parte deles, era cometida pelos homens, né? Então, os filhos adulterinos apatre é que eram comuns. O cidadão tinha um filho fora do casamento. Os adulterinos amatre não eram tão conhecidos, passaram a ser conhecidos posteriormente. Por quê, hein? Porque a evolução da tecnologia permitiu fazer exames mais apurados e com um exame de DNA e tudo mais, você consegue dizer ali, bonitinho, se aquela é a mãe ou não. Então, você tem um adultério materno e você tem um adultério paterno, né? Em que aquela realmente é a mãe, mas o pai não é. Ou então aquele é o pai, mas a mãe é outra. Então, são as duas formas de adultério. Curiosamente, no sul do país, onde é feita essa estatística, o adultério amatre ele é expressivo, né?
Tem muita gente registrada com o nome do pai que não é o seu pai biológico, nem genético, pelo menos genético não é. Então, tá ali, as falsidades documentais existem, mas na verdade existem por conta de uma presunção. Presumem-se do marido todos os filhos havidos na constância do matrimônio. Não é bonito isso, gente? Quase poético. Então essa é uma presunção. Na constância do matrimônio, salvo hoje se a mulher apontar que aquele não é o marido, na constância do matrimônio vai haver a chamada presunção de paternidade. Parece que é uma paternidade jurídica, né? Você já impõe a paternidade, não importando se aquilo lá é sinônimo de uma realidade ou não. É uma imposição legal. Então, tá aí. Existe essa presunção de paternidade, por isso que adultério, a mátria, era pouco conhecido. O volume dele é expressivo, né? Não bate o adultério a pátria, mas é um volume assaz expressivo, né? Por quê? Porque você tinha ali o casamento legitimando todos os filhos que vinham na constância dele. Então, na verdade, gente, ocorre da seguinte forma: presumem-se do marido todos os filhos havidos na constância do casamento. Se ele quiser, ele que entre com uma ação negatória. As ações a gente vai estudar depois. Então, mas ele que entra com uma ação negatória para dizer que aquele filho não é dele. Ou então a mulher que aponte quem é realmente o genitor, porque hoje a figura do genitor não necessariamente coincide com a figura do marido. Então, aí que se expliquem e se acertem. Tá ok? Nós temos um probleminha. Aqui, como vocês estão percebendo, existe toda uma questão de verdade ou veracidade biológica. E nós temos um probleminha conceitual, porque a gente fala em união afetiva, a gente fala em adoção, a gente fala em outras formas, mas a gente fala também em afetividade. Então, como é que eu vou determinar uma filiação por um exame de DNA se eu posso alegar uma filiação socioafetiva? Entendam que esse é um problema complexo, porque tecnicamente não poderia mais usar como critério único o exame de DNA. E isso muitas vezes é usado. Não, para identificar quem é o pai. Não, você está identificando quem é o genitor, não quem é o pai. Hoje a gente procura estabelecer distinções conceituais. Genitor é aquele que contribuiu geneticamente, não necessariamente ele é quem vai exercer a paternidade. Tá aí também mais um foco de problemas, porque tem gente que se sente ofendido na sua honra quando descobre que não é o pai de alguém que ele criou a vida inteira. E aí ele já entra com a negatória de paternidade. Isso me parece um contrassenso. Se ele quisesse entrar com um divórcio, faria mais sentido. Entrar com uma negatória de paternidade, aquele lá é filho, no mínimo, socioafetivo dele. Só conheceu a ele como pai. E ele conheceu aquele filho como filho. Por que a traição, entre aspas, da esposa, que não foi entre aspas, né? Tanto é que gerou ali o cidadão, por que a traição vai gerar como consequência o repúdio do filho? Mas percebam que esse movimento cultural, e é por isso que eu faço questão de alertá-los, ele ainda existe. Embora a gente tenha no ECA a regra da proteção integral da criança, toda uma preocupação com convivência familiar, a ideia de desbiologizar a paternidade está muito difícil ainda. A chamada filiação psicológica, afetiva, são tentativas novas, mas existe um apego muito grande aos vínculos de parentalidade com correspondência biológica. Que, na verdade, você teria o critério biológico, que é a questão de sangue, né? Portanto, de DNA, né? Vamos falar o correto, que não é de sangue. O critério jurídico, que estabelece tanto a paternidade por presunção como também por adoção, e o critério socioafetivo, que aí alguns já colocam a adoção no critério socioafetivo. É o caso da Maria Berenice Dias, Paulo Lobo, que já coloca a adoção falando, olha, não é mais vínculo, embora seja uma filiação civil, né, porque ele é declarado filho por sentença, então uma filiação civil decorre de processo legal previsto expressamente em lei, estabelece aí uma filiação, um critério socioafetivo.
em que pese gostar muito desses autores, eu ainda acho que esse prevalece como um critério jurídico. Exatamente porque a adoção está prevista em lei, porque ela tem um regime próprio, ela tem todo um processo para ser deferida, não é automático, e o afeto ele é construído. O afeto ele não necessariamente vem antes da adoção. A adoção não decorre de um afeto. O afeto muitas vezes é construído a partir da adoção. Então, desculpem, no meu modo de entender, essa filiação ela tem uma natureza jurídica, ela é um critério jurídico que vai gerar, espero eu e todos que entram, né, de forma entusiástica com a questão da adoção, para um critério socioafetivo, que é exatamente fundado no melhor interesse da criança, nos afetos, na dignidade da pessoa, que é a noção de que pai é aquele que cuida e não necessariamente o que possui vínculo sanguíneo, né? Que também é uma expressão que eu acabei de falar, que a gente deve policiar-se para evitar a utilização, né? Então, fala vínculo de DNA, vínculo genético, falar vínculo sanguíneo é voltar àquela ideia de que filho é filho de sangue, só aquela estrutura linear, o avô, o pai, o filho, o neto, um descendendo do outro. Então, aí você começa a discriminar. Você está dando força na linguagem verbal para atos de discriminação, que é uma coisa que eu procuro sempre evitar ou alertar, né? É inevitável, gente, que a gente também caia nessa, né? Se você não se policia, a gente não consegue se policiar full time, você acaba escorregando e falando de vínculo sanguíneo, mas isso é ruim, né? Então, tá aí a questão da filiação adotiva, que hoje se equipara, obviamente, a essa filiação chamada até pela Maria Berenice como filiação consanguínea, ou seja, a filiação de origem genética, biológica, né? E aí a gente vai ter a filiação decorrente da fecundação in vitro, heteróloga, né? E homóloga. Então você tem ainda outras modalidades de filiação que vieram por aí, né? Você tem o filho do tubinho. Então você tem aí a filiação homóloga, quando na verdade existe uma incompatibilidade entre o casal para gerar. Então são aquelas histórias antigas de que a mulher não consegue segurar o filho. Então, na verdade, você vai ter que fazer uma manipulação em laboratório para produzir o embrião com condições de que ela leve adiante a gestação. Essa é uma filiação homóloga. Por quê? Porque usou-se o sêmen do marido e os óvulos, os espermatozoides do marido e os óvulos da esposa. Então, você tem ali uma filiação homóloga. O casal quis, o casal fez. Tá, filiação heteróloga. Você tem uma terceira pessoa que é doador. E aí nós temos um complicador, né? Porque esse doador de sêmen é mais comum. E ele está protegido por um contrato, senhores. Nesse contrato está escrito lá que a doação ela é anônima. Tá bom, mas a gente aprendeu lá em Direitos da Personalidade que todo ser humano tem direito à sua perfeita identidade. E a sua perfeita identidade também diz respeito à sua origem genética. Então ele tem o direito de saber quem é o doador? Essa é uma perguntinha boa para vocês refletirem. Já refletimos antes, mas agora refletimos novamente, já conhecendo o direito de família, passando por outras matérias, então uma reflexão um pouco mais apurada e aprofundada. Então, vai poder aí limitar esse contrato dizendo, não, ele tem direito sim à perfeita identidade, prevalece o direito à perfeita identidade do menor, independentemente do conhecimento genético não gerar para aquele que foi doador obrigação alguma. Aí vem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e fala obrigação alguma, vírgula, salvo nos casos em que haja necessidade de doação de órgãos. A necessidade, se a doação é ato voluntário, não pode ser ato compulsório. Mas já tivemos decisão do nosso Tribunal de Justiça determinando ao doador genético que fornecesse a medula. Então, eu entendo que isso é uma preocupação social, eu entendo o caráter social disso, mas nós estamos no campo do direito civil, da chamada autonomia privada.
Aí nós vamos ter que tomar por base, para poder levar adiante esse tipo de ilação, teremos que tomar por base o princípio da solidariedade, senão isso não se sustenta, tá? Se não tomarmos por base o princípio da solidariedade, você não tem como justificar um ato como esse, dentro do próprio sistema do direito das famílias. Então, tá aí a questão da filiação. E eu gostaria de parar e vou fazer um vídeo apenas para explicar para os senhores, coisa que eu geralmente não tenho tempo de fazer em sala de aula, mas faço absoluta questão de trazer aqui, a lei de planejamento familiar e aquilo que ela trouxe de impactos no Brasil, porque isso é muito importante. Então, só para estabelecer, nós temos aí muitas vezes a imposição dessas presunções de paternidade, no meu modo de entender, elas têm apenas... existem duas interpretações para isso. Tem os doutrinadores que veem nisso a tentativa de manutenção do casamento, e eu vejo nisso muito mais a tentativa de empurrar um dever do Estado, que é o auxílio ao menor, para quem quer que não seja o Estado. Então aí você cria a presunção de paternidade. Olha, o filho é seu, né? A pessoa pode ir lá e assumir que é pai, o oficial de cartório registra o nome dele, não precisa prova nenhuma. Ah, o senhor quer ser pai? Sim, é paternidade espontânea. Ah, fala sério, né? Então não vai ter exame nenhum. O cidadão vai lá, se declara pai. Olha a quantidade de gente atrapalhada que a gente tem no universo. A pessoa pode chegar até o cartório, ir lá com a certidão de nascimento de fulano e falar assim, sou eu o pai. Estou reconhecendo espontaneamente a paternidade. Claro que não é essa festa louca que eu estou descrevendo aqui. Existem critérios para isso. Mas isso não é levado ao quesito prova. Se a mulher concorda que ele seja o pai, acabou o assunto. Ninguém vai checar qual é a verdade efetiva disso. Por isso que eu estou falando. No meu modo de entender, muito mais o Estado empurrando o ônus de manter uma criança do que a manutenção da estrutura do casamento clássico, tal como era celebrado à época do Código de 16. Porque senão, gente, para mim não faz muito sentido, porque você equipara outras entidades familiares ao casamento. Faz não uma equiparação, mas você cria entidades familiares que também possuem efeitos jurídicos. Você cria outras formas de filiação. Então você mantém a presunção, por quê? Porque você quer consagrar o casamento? Não me parece que seja isso. Senão não ficaria vazio de todo caso, de toda forma, né? Então, fica aí a questão para a gente examinar, né, das presunções de paternidade, que a gente ainda vai cuidar, mas antes eu gostaria de cuidar exatamente do planejamento familiar. Como é que se coloca essa criança no mundo? Não precisa me explicar, porque eu sei, mas o que prevê a lei de planejamento familiar ou não? Esse assunto é muito interessante, vou fazer um podcast só sobre ele e colocar aqui para os mais interessados em aprender um pouco mais sobre o direito de família, que é sempre essa festa de conhecimento, de conceitos e de aplicações para aquilo que a gente já vivencia e experiencia no nosso dia a dia. Ficamos por aqui, portanto, senhores, só com os conceitos básicos, esse reporte histórico da origem da filiação, das suas classificações antigas e das razões atuais e as distinções que temos. E ficamos para o próximo encontro com a lei de planejamento familiar. Cuidem-se, senhores, fiquem bem. Abraços virtuais a todos.